Olá, querida fraternidade de luz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, eu estou aqui para mais atualizações, como a gente está, que frequência a gente está, o que está acontecendo no mundo espiritual junto com a gente aqui no planeta, que também vivemos essa espiritualidade. Bom, antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de agradecer cada um de vocês que está aqui nesse canal. É uma honra para mim estar na posição que eu estou. A cada dia que passa, e eu tenho esses clarões que acontecem, eu tenho mais certeza que eu decidi a missão correta, eu fiz a melhor escolha. Dentro de tudo que eu passei, essa aqui é a minha melhor versão. Hoje eu trago esse vídeo com muita alegria. Eu acordei com a notícia que a Fernanda Torres, ela recebeu o Globo de Ouro. Talvez para alguns de vocês, vocês não entendam, mas eu trouxe esse vídeo exatamente para explicar como que funciona esse espiritual que eu sirvo, né? Esse espiritual que eu acredito. Bom, alguns meses atrás, eu comecei a entrar nos stories de algumas pessoas dos Estados Unidos, artistas, né, ligado à parte de entretenimento de filmes. E uma dessas pessoas era a Viola Davis. A Viola, ela é um fractal meu também, eu sou um fractal dela, e eu comecei a ver os stories dela sem entender muito, né? Por isso que eu falo para vocês, o espiritual, ele gosta de trabalhar com pessoas que não querem colocar regras, né? A maioria das pessoas que eu conheço que ficam estudando muito sobre aonde está Deus, cadê Deus, quer fazer fórmulas, não são pessoas usadas pelo espiritual, porque elas buscam racionalizar o que não é racional, tá? Então a arte, eu sempre fui muito ligada à arte e hoje eu tenho certeza que a minha essência é artística, né? Por isso que eu nunca consegui me encaixar nesse racional, né? Eu sempre fugi desse racional através da música, de filmes, né? Então, eu me conectei com a Viola. Bom, e tudo bem. E daí eu entrava nos status dela, via alguma coisa, tal. E daí começou a ser mostrado para mim que algumas coisas da Fernanda Torres e da mãe dela. Nunca fui muito fã assim delas, e só que eu lembro meu pai e minha mãe, eles assistiam os normais que a Fernanda fez durante anos, e eu lembro meu pai e minha mãe falando que era muito bom, muito boa, né, aquela minissérie, e que eles faziam lindamente, né? E daí começou a me ser indicado, né, na minha For You, sobre ela. E ela falando dos traumas dela em relação ao físico dela, sempre se criticando muito. E eu observando, mas assim, sem pretensão, não achei que seria alguma coisa. Apesar que hoje eu já sei que quando o espiritual coloca meu olho em algum lugar, é porque algo vai acontecer ali. Enfim, e então eu fiquei nesse contato com a Viola e com a Fernanda, né? Nem pensei em premiação, nada disso. E hoje, quando eu acordei, eu vi essa notícia que ela tinha ganhado, e foi muito
importante no meu processo, porque somos todos um. E enquanto ela está ascensionando, todos nós estamos, né? Porque ela rompeu uma barreira ligada à autoestima dela e fora outras coisas, por exemplo, que tem a ver com a quebra de padrões hereditários. E o quanto a gente tem que entender que a questão da gente fortalecer a história da nossa família é muito importante, né? Vocês vê o caso dela, a mãe dela, 25 anos atrás, recebeu, né, a premiação, foi indicada a premiação e ela depois veio. E assim vai dar sequência. Eu sou sequência dos meus ancestrais, né? Eu sou ascendente deles. E assim vem as outras gerações, certo? Então é importante que a gente olhe com esse olhar de quem estava ali no palco era a Fernanda, né? A filha, mas também era a mãe, era também a bisavó, e assim toda uma linhagem. E na frequência da arte, todo mundo que estava ali nessa premiação são pessoas extremamente sensíveis, que de algum modo querem transmitir, através de um filme, de uma atuação, os sentimentos humanos, né? Então, assim, é muito profundo, eu realmente me emociono com a arte, eu me emociono com o movimento, e o quanto a gente pode criar, o quanto a gente assim, é fantástico, né? O ser humano é uma criação de Deus assim perfeita e é lindo ver. Então, esse prêmio dela, na verdade, cada um de nós recebemos esse prêmio, né? Nesse dia, porque foi depois da meia-noite. Então, cada um de nós, a gente está ascensionando. É claro que a gente que está nesse canal, buscando todo esse processo de autoconhecimento, a gente consegue ver na nossa rotina, a gente consegue ter essa percepção mais desse sutil. Agora, quem está no mundão não consegue. Enfim, mas eles fazem parte da ascensão porque é global, né? Bom, eu também gostaria de falar que nos últimos dias eu passei assim por várias noites escuras da alma, muito pesadas mesmo, e eu relato assim para vocês que uma coisa nesses processos, principalmente para quem tem grandes cargas ancestrais, é muito difícil. Quando você estiver nesse processo, peça ajuda, né? Peça ajuda porque tudo que está ali no inconsciente, tudo que você traz no seu DNA aflora de negativo mesmo. Então, assim, o quarto escuro, né? Quanto maior a camada que você tem que limpar, o quarto parece que está blindado e você não vai conseguir sair. Eu tenho muita ajuda do espiritual, muita mesmo, muita, muita. Eu sei que quem me trouxe aqui não é peixe pequeno, né? São várias gerações que estão atrás de mim, que lutaram muito para chegar aqui. Lutaram espiritualmente, lutaram contra um sistema para que eu chegasse aqui, né? Para que a Fernanda chegasse onde ela chegou, né? E todos nós nesse processo, nesse planeta. Então, se você estiver nesse processo bem difícil, peça ajuda, busque ajuda psicológica se for necessário, psiquiátrica se for necessário, né, espiritual se for necessária, para que você passe por esse momento, porque depois tem ascensão. Ultimamente eu venho notado que essas noites elas se tornam muito mais intensas e eu tô tendo muita dificuldade
dentro desse processo, né, dentro desses momentos que passa por esse tormento, falar comigo mesma que vai sair, vai dar tudo certo, né? O que está acontecendo comigo ultimamente, eu tenho que dormir, é como se desse uma febre muito pesada, assim, muito alta, e eu tenho que me recolher e ficar quietinha. E logo depois disso, eu começo a ter esses insights, eu começo a entender tudo que é preciso entender. Mas dentro desse processo, eu acredito que essa depuração, né, essa expurgação, imagine que todas essas crenças, essas dores que vêm trazendo dos meus ancestrais, medos, abusos, estão na minha pele, imagine. E dentro desse processo é arrancada essa pele para que nasça uma nova. Então, são cirurgias que a gente passa a nível espiritual, a nível de consciência, para que a gente consiga ter essa clareza aqui, de falar sobre sentimentos, de falar do subjetivo aqui com vocês. Bom, outra coisa que dentro desses dias aí o espiritual está falando muito comigo, tem uma pessoa, eu não sei o nome dele, se eu não me engano ele é um físico. Eu já tive contato com o trabalho dele algumas vezes e ele é uma pessoa que busca Deus nas coisas. E ele falou que nunca encontrou Deus, nunca encontrou nada assim. E o dia que eu vi ele é realmente o resultado de pessoas que querem sistematizar o que não é sistematizado, o que é subjetivo. Então ele não vai ver Deus em nenhum momento. Nenhum momento. E por que que eu estou falando dele? Porque tem algumas pessoas que dentro desse processo elas trazem algum tipo de ensinamento para mim, mas isso não significa que eu estou na frequência da pessoa. Ela só traz ali alguma informação. Dentro do trabalho desse cara, que ele é muito conhecido no Brasil, ele fala sobre a nossa composição cósmica. O espiritual às vezes traz, pode ser que mais para frente eles falem mais detalhado comigo, né? Bem mais detalhado e eu vejo as coisas com mais detalhe. Mas eles falam muito do olho, né? O olho, o nosso olho é como se fosse é como se fosse a foto de onde você veio no cosmo, né? É como se fosse a paisagem que corresponde ao lugar que você veio. Se a gente pensar que somos composição, né? Somos feito dessa composição do cosmo, que nem tem cientista, esse próprio cientista trouxe esse dado que na época eu vi, que foi descoberto aquele local onde a poeira cósmica, que diz que é o início da vida ali. Então, tudo isso está sendo englobado agora, né? Eu peguei essa informação há uns 5, 6 anos atrás e agora está fazendo sentido. O que o espiritual sempre me falou? Que o segredo está nos nossos olhos, né? Está o segredo de tudo da onde a gente veio. E o que eles me mostraram nessa noite, nesses últimos dias, que quanto mais você está distante da composição desse planeta, né, a nível de composição de pele mesmo, né? Quanto mais você está distante, é mais fácil de você não se alinhar à frequência que existe aqui, né, densa. Então, tem milhares de nós que realmente não pertence a essa composição. A gente tem uma pequena porcentagem, sim, da composição, por isso que estamos aqui,
Só que cada um de nós, desses milhares que vieram de outras, né, de outras composições, se tornam pessoas diferentes dentro desse social, tá? É como se a gente tivesse várias camadas onde cada pessoa ali desenvolve um papel. Tem um filme que eu gosto muito, que chama Jogos Vorazes, né? E é um filme, assim, muito importante porque eu já falei a ligação que eu tenho com os filmes e com os diretores, com quem cria, né? Eu tenho esse tipo de ligação. Talvez se eu tivesse nascido numa família de artistas, eu seria de todo jeito, ou de cineastas, eu ia trabalhar nessa área, porque é algo que me chama muito, né? Contar histórias de também, Nina, chega, vem deitar. Então, contar histórias, enfim. Acabei até me perdendo, que ela começou a passar mal. Então, vamos ver se eu recupero o raciocínio. Então, o que eles estavam me mostrando? Que a gente tem várias frequências. Eu já falei para vocês que a gente tem os grandes avatares, que são pessoas que são fractais nossos, que têm essa mesma composição, né, dessa poeira cósmica. Essas pessoas têm a mesma composição. Então, a gente vai ser chamado como um imã, tá? A gente vai ser atraído a entrar nessa frequência. Se a gente fosse puxar, eu tenho 37 anos, há 20 anos atrás, a gente teria essa percepção que eu estou tendo agora, esse raciocínio? Não. A gente tem nesse momento agora porque é a era de Aquários. Então, aquário é a mente, é ar. Então, a gente vai ter uma expansão de consciência nos próximos anos, né? A gente vai ter. Tanto que a gente tem Plutão em Aquário. Então, a gente vai ter uma grande reformulação, restauração das coisas mentais, da estrutura social. Então, esses fractais que a gente é atraído, a gente precisa ter uma consciência, principalmente quem é muito romântico ainda, quem está dormindo no processo, porque assim, gente, eu sei que não é todo mundo que veio para ser um líder, isso eu sei, né? Eu achava que não, né? Eu tinha uma percepção assim diferente do mundo, mas o que eu vejo é que pessoas que estão no processo de despertar mesmo, que estão abaixo do nível ali de superficialidade, pessoas que não estão tão ligadas às coisas da matéria, amor romântico, coisas que tem aqui que muita gente fica perturbado, né? Esse tipo de frequência vai compreender certo tudo isso que eu estou falando, tá? Vai compreender certo, vai compreender e vai conseguir entender o que eu estou falando. Então, você é atraído por esses fractais. Quando você está num processo, que nem eu estou nesse processo, eu estou ligada a algumas pessoas na Terra, né, que estão próximas de mim, entre aspas, que nem eu me conectei com a Vaiola, eu me conectei com a Fernanda Torres, eu me conectei com pessoas aqui do Brasil, né, com pessoas do mundo inteiro. Mas por quê? Porque eu tenho essa percepção de mundo e eu me conecto mesmo, eu tenho uma energia assim, somos todos um mesmo. Então, independente do estado, da pessoa, do país, da forma física, eu me conecto. Então, essas pessoas necessariamente elas precisam estar presente aqui na minha casa? Não. Eu preciso ter relação sexual com essas pessoas? Não. Eu preciso ser amiguinha dessas pessoas? Não. O que eu preciso é só vibrar, porque elas, de certa maneira, elas realizam algo,
para mim, eu realizo algo para elas. E assim a gente vai ascensionando como se fosse uma escada, tá? É claro que em algum momento as nossas individualidades irá levar a gente para caminhos diferentes, né? Cada um veio para se destacar. Só que a gente se mantém conectados, porque a gente foi feito da mesma poeira. Então é como se fosse partículas que se atraem, tá? Mas o que vocês precisam entender é que não é necessário você ter relação sexual com essas pessoas. Não é necessário você mandar direct, não é necessário você querer estar com essas pessoas, tá? Então, dependendo da frequência que você tá, você tem que desapegar de algo. Então, como eu já ia explicar, se você, vou dar um exemplo, você se conecta com uma pessoa que é um usuário de droga, você tem que salvar essa pessoa? Não, você não tem que salvar. O que o espiritual está te mostrando nesse processo? Que você tem uma codependência, você é um adicto, tá? Emocional. Por que isso? A gente deve excluir as pessoas que têm vício? Não. Mas você que está numa posição de ascensão, você não pode parar para cuidar daquela frequência, porque senão você estagna, tá? Vai ter outra pessoa que dentro do processo de crescimento dela vai vir cuidar daquela pessoa. Aí vocês vão falar assim, Natália, mas tem coisas que são impostas. Eu não posso deixar aquela pessoa. Isso tem a ver com o seu crescimento, tá? Então você vai ter que cuidar da pessoa e ficar ali. Mas quem tem opção, você fica se você quiser. Vou dar um exemplo. Hoje eu fui comprar pão e eu tinha 2 lugares que eu poderia ir. Um lugar é um lugar que eu vou já há muito tempo, só que tem a ver com uma fase da minha vida que eu estava totalmente diferente. E o lugar que eu iria me conecta a uma frequência de uma determinada pessoa, de um determinado grupo. Quando eu entrei no carro, o que o espiritual falou? Pode parecer simples, mas hoje você está decidindo para onde você quer ir, daqui para frente. E não é só o simples fato de comprar um pão. Você está indo para o caminho que você vai seguir para o resto da sua vida. Então, dentro desse período, que é fração de segundos, minha mente ficou assim confusa. E daí vem o quê? Você tem que seguir sua intuição. Mas o que é intuição? Eu estou me sentindo nervosa, porque um lado meu quer muito ir aonde é comum para mim, aonde eu já conheço as pessoas. E o outro lado quer ir para esse novo que eu não conheço tão bem, mas que é muito mais agradável. É outra frequência. Então, nesse momento, veio muito forte para mim. Você quer ficar na frequência antiga? Qual é o seu objetivo hoje? O que você pediu essa noite? O que você pediu? E daí veio muito forte. Você tem que romper essa estrutura passado. Você precisa seguir a nova estrada. Isso vai trazer dor? Vai. Mas você precisa seguir essa nova estrada. Então, tudo tem a ver com o quanto você quer algo, o quanto você está disposto a soltar, a largar. Então, quando a gente encontra com os nossos fractais, aquela pessoa estará conectada momentaneamente com a gente. Se você está 10, 15, 20 anos conectado com uma pessoa, é exatamente porque você não sabe soltar. Você ainda é aquela pessoa de 20 anos atrás, internamente, tá?
Então, é preciso que a gente entenda que na era de Aquários, na New Age, a gente se conecta a fractais. E isso não necessariamente significa que a pessoa é o homem da sua vida ou que a pessoa é a mulher da sua vida. Não necessariamente. Aquela pessoa ela vai fazer parte de um processo da sua vida, de expurgação. Entende? É isso. Ok? Então é preciso que a gente entenda que as conexões elas acontecem de acordo com a nossa frequência. Ok? Então o que o espiritual me mostrou nos últimos dias é isso. Que a gente vai se atrair por pessoas do mundo inteiro, porque somos todos um. Então, quando aquele avatar seu, que é o avatar superior, ele ascensiona, você ascensiona junto. Certo? E assim vai, só que a gente tem um poder de escolha. Quando hoje de manhã eu entrei no carro e veio isso, eles estavam me dando a escolha. E você também tem a escolha. Só que a escolha dói. Dói porque dentro você gostaria de voltar a ver aquele grupo. Só que você pode em algum momento voltar ali, mas tem momentos que são cruciais, que você tem que estar atento, porque aquele momento vai depender todo o resto da sua vida. Entende? Então é preciso que a gente desse canal comece a ter um olhar mais maduro sobre esse processo, para que a gente tenha mais assertividade, tá? Então, volta a falar. Eles disseram que a gente sabe da onde a gente veio pelos olhos. Os olhos é um mapa. São um mapa, tá? Da onde a gente veio, ok? E não tem a ver com a cor do olho, tá? Porque a maioria de vocês está achando que vai associar a cor do olho com o local. Não é. Não é. Cor tem a ver com a nossa matéria. Ok? Então é isso. Que mais? Bom, eu acredito que o recado principal era esse, porque eu já não estou lembrando mais de nada, né? Agora eu vou finalizar esse vídeo aqui e vou iniciar a leitura Yin e Yang. Outra coisa que eu vou conversar com vocês aqui, que eles estão me lembrando, sobre os shorts e o TikTok. Eu vou começar a trabalhar mais nessas partes da plataforma e no TikTok. No TikTok eu vou deixar mais a minha criança interior falar. Então eu já lancei a sacerdotisa, que é pela inteligência artificial. Eu amo tecnologia, né? A minha energia é elétrica e eu gosto muito. Então é algo que me dá muito prazer. Independente de views, é algo que me alimenta. Então, a partir de sexta-feira vai ter pequenos capítulos, são 5 capítulos a sacerdotisa. Não sei se eu vou fazer com áudio, eu acredito que não. Vai ser mais imagem, né? Mas é muito interessante, eu gostei muito. Dentro desse trabalho eu vou ter essas minisséries, vou também trazer questões que os guias me mostram, por exemplo, da Idade Média, das dinastias, tudo que eles vão me passando dentro desses mini filmes, vocês vão ter mensagens, tá? Então, toda essa criação, ela tem um direcionamento espiritual, tá? Então, por exemplo, quando eu for falar do Lancasters, que eu tenho uma ligação com essa família muito grande, né? Quando eu estudei a dinastia, né, que acontecia na Europa,
Eu me emocionei demais e é um sobrenome assim que me chama muito, né? Lancasters. E eu com toda certeza vou fazer alguma coisa sobre aquela época e outras épocas, porque eu atinjo frequências e eu tenho que passar. E o bom da inteligência artificial, porque eu consigo materializar o que está dentro da minha mente. Então sai com uma perfeição maravilhosa. Então vocês vão ver muitas coisas ali e volto a falar, não é um simples filme, não são simples imagens. Vocês vão ter que se conectar mais profundamente para que vocês entendam as mensagens que vêm ali, tá bom? No TikTok. Aqui no Shorts eu vou começar a postar algumas coisas que também ligadas à história, coisas da espiritualidade, que nem eu postei da La Taranta. Não quis postar sobre a história, tudo, eu deixo para vocês. A maioria de vocês gostam de estudar, ler, vai atrás, tá? Porque eu realmente tenho muitas informações de várias coisas, várias áreas. Então, tudo que eu postar é para vocês terem a curiosidade de ir lá, buscar, entender, aprender. É apenas dado ali uma pista para vocês. Então, esse shorts que eu fiz por último, da aranha, mostra o que se passava na Itália, dentro daquele período que eu passei para vocês, onde pessoas tinham ataques, dizia que era da picada da aranha, né? E a igreja acabou colocando ali um santo para curar aquelas pessoas através do pandeiro. Isso é para vocês olharem como o religioso funciona na mente humana. Não é para vocês julgarem, é para vocês entenderem que tudo tem um porquê dessa terra. É isso que eles estão me lembrando, que eu me perdi. Eu estava falando dos Jogos Vorazes. E os Jogos Vorazes, ele mostra essa composição social, onde cada um tem um porquê, né? Então, quando eu coloquei esse vídeo da aranha, o que eu quero dizer ali? Que a igreja não presta, que a religião... Nada disso. Eu quero que vocês desenvolvam um senso crítico, que tudo tem um porquê nessa terra e que nada está errado, sabe? Tudo tem o seu papel, cada um tem o seu papel. Ontem, quando a Vaiola estava ali no microfone, ela foi destinada àquilo. Ela tinha que entregar, uma mulher preta entregar para Fernanda, entende? A Fernanda a abraçou. Se fosse outra apresentadora, talvez seria pegar na mão. Mas a Vaiola já tinha ido na casa do Lázaro Ramos, da Thaís Araújo. Vocês entendem como tudo está ligado? Tudo está ligado. Esse filme, Jogos Vorazes, a atriz, a Jennifer Lawrence, no filme ela chama Katniss. Esse nome Katniss, eu fui pesquisar e ele é da planta Sagitários, tá? Então, por isso que o arco, quando a foto do filme é ela com arco, porque é de Sagitário, entende? Então tá tudo ligado, tá tudo ligado. Só que para isso, para a gente ter esse tipo de mente aqui, você não tá pendurado num homem. Você não tá pendurado em qual bolsa eu vou usar. Entende? Cada um tem o seu papel. Então a gente precisa ver qual que é o papel que você está desempenhando. E volta a falar, nesse filme Jogos Vorazes, quando está tendo a apresentação dos tributos para a capital, vocês olham aquela plateia imensa, cheia de pessoas egocêntricas,
né, com a área da beleza, da moda, e você começa a observar como o social é dividido. Então, tem pessoas que veio por circo e pão mesmo, e tudo bem. Então, você tem que saber qual que é a sua função. Ah, Natália, eu não sei a minha função. Você sabe sim. Você sabe sim. Olha ao redor. Olha ao redor. Você é isso. Porque a sua mente cria o que você é. Então, não adianta a gente achar que uma pessoa que na mente dela só tem coisas pequenas que ela vai ser grande. Ela não vai. Ela não vai. Tá? Você só consegue criar uma realidade que a sua mente comporta. Se você é uma pessoa, por exemplo, ultimamente eu ando observando muita energia de Capricórnio com dinheiro. A gente está na frequência de Capricórnio. Frequência de Capricórnio, gente, para crescimento é uma vida. Por quê? Muita avareza. Muita avareza. Sabe? Muita. Pessoa que fica ali, sabe, chorando para pagar o serviço do outro. Esse tipo de frequência, ele sempre vai sofrer. Ele pode conseguir coisas, mas vai ser debaixo de sangue. De sangue. Então, é necessário que a gente entenda. Tem algumas etnias que têm essa energia capricorniana. São etnias que a minha frequência não aceita muito. Tá? Então eu tenho uma certa rejeição, né? Mas eu sei que é por causa disso. E não é por preconceito que a pessoa é assim, assim, assado, né? Em relação a características. Mas sim a frequência que a pessoa tá. Então toda frequência que a pessoa quer uma soberania, que ela quer manter algo ali com certo conservadorismo, eu tenho rejeição. Eu tenho rejeição natural mesmo, tá? Então, eu gosto do aceitar, do acolher, né? Da gente se ver como humanos. Eu coloquei um vídeo que também falava do celibato. Teve um abençoado que, assim, eu acho incrível como as pessoas são, né? Em relação a conhecimento. E como é tão fácil você escrever as coisas e você é tão simples chegar até mim, paga uma consulta e vem falar comigo. Né? Eu acho incrível essas pessoas que gostam de debater, principalmente com pessoas acessíveis, né? Então a pessoa fala que o celibato tudo que é demais é ruim. O seu pensamento é humano, o seu pensamento é da matéria. Tá? Não sei aonde você tá, mas talvez você não tá chegando aonde você gostaria justamente porque você pensa no quadrado. Cada um é o que é. Cada um é o que é. O celibato, para mim, nunca foi uma palavra, sempre foi uma coisa natural. Eu quero transar ou eu não quero. Entende? Teve uma época que isso fazia muito parte da minha vida, então eu fiz bastante. Hoje não faz, mas não é porque isso é uma coisa imposta. Nossa, eu estou morrendo de vontade, eu não vou fazer. Não, é natural. Entendeu? Tudo que é imposto não é natural. Então, se você tem dificuldade de ficar, né, e você acha que é demais não ficar, é porque não é para você. Para você. E tudo bem. A gente só precisa saber quem somos. Eu não tenho essa necessidade e está tudo certo. E se eu olhar uma pessoa e eu me sentir atraída, eu vou. Mas não faz parte de mim, isso não me controla. Então, a palavra celibato é usada para quem está aqui na matéria. E eu tenho que falar a língua de vocês, não é? Então a questão de você não ter relação sexual, para mim, Natália, é normal. Porque você tem quando você
para mim, quando eu tenho vontade ou se eu me sinto à vontade. Tem pessoas que agem com instinto, que é a questão da necessidade, que eu já falei em outro vídeo. Mas essa necessidade é humana. Então você pode controlar ou não, certo? No meu caso, eu não tenho essa necessidade, é fisiológica mesmo. Então, na verdade, quando tem aqueles picos que todos nós temos porque estamos aqui, eu crio alguma coisa. Quando eu estou criando assim, isso para mim é gerar um monte de filho. Então, traz uma energia de satisfação, de gozo, de orgasmo, tudo isso que eu crio. Então, essa energia é da Kundalini. Então você usa ela para o que você quiser, a sua energia. Então essa pessoa que falou que tudo tem que ter o equilíbrio, claro que tem que ter o equilíbrio dentro da sua verdade. Quem é você? Se eu falar para você, você tem que comer 1 quilo de feijão todo dia, você vai falar, mas eu não gosto de feijão. Não, mas você tem que comer 1 quilo de feijão. Não, mas eu não gosto. Então, é isso que eu falo que é autenticidade. É você se conhecer e você se colocar no mundo como tal. E doa quem doer. Entende? Então, para você, se é equilíbrio para você, tô muito tempo sem transar, eu vou lá transar com fulano porque faz muito tempo. Então, se você quer essa verdade para você, faça ela. Entende? Então, a gente tem que começar a se compreender. Então, olha ao seu redor e vê o que você está criando. Porque é você que... mas eu estou debaixo da ponte. Você está criando isso. Mas eu apanhei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Em algum momento, você vai ter a mesma opção que eu tive essa manhã. De seguir um caminho novo, que eu conheço mais ou menos, mas que pode ser conhecido um dia, ou voltar para o que é comum, tradicional. Entende? Então, esse tipo de monólogo que acontece, que não é um monólogo, é você com você mesmo, ou você com o seu eu superior, ou você com as consciências, com os guias mentores. Esses monólogos são muito importantes e não é no barulho do mundo. Então, todas as pessoas que eu acredito que estão nessa frequência aqui desse canal, tá tendo a oportunidade hoje em decidir o que você quer. Você quer o mundo? Vai para o mundo. Né? Você quer uma conexão mais profunda? Você vai para Deus. Hoje, no momento que eu decidi seguir um novo caminho, eu lembro que eu cheguei num lugar, sentei e não tinha o que eu queria, então eu tive que esperar. E nesse momento que eu sentei e esperei, as pessoas que estavam nesse local falavam sobre sonho e sobre Deus. Eles estavam falando entre eles. E que Deus dá tudo que a gente precisa. E uma falava assim para a outra, eu estava de costa ouvindo, né? Ela estava falando bem alto, falava assim, você vai dar a casa para ela porque o sonho dela é a casa. O sonho dela é a casa. Aí a outra falava, Aí a outra falou assim, se você acreditar, Deus vai te dar. Então você crê? Você crê nisso? Você crê que o seu sonho pode se realizar? Então segue em frente e acredita. Continua caminhando. Então, esse tipo de coisa não acontece para quem está pensando em mundo. Porque a voz daquelas mulheres estava falando comigo e estava falando com elas. Vocês entendem como é profundo isso? Então, eu pertenço a esse tipo de mundo. Eu sou esse tipo de mundo. Então, o meu mundo é um mundo paralelo. Então, dentro disso, o espiritual falou assim para mim, por que temer? Temer o quê? Temer em perder? Perder o quê?
se você tem tudo? Se a gente está o tempo todo te amparando, o tempo todo com você, não tem nada de errado, tá tudo certo. Então, isso eu estou falando para vocês, para que vocês reflitam durante esse dia. Esse ano vai ser um ano muito especial para quem é especial, né? Para pessoas que realmente não estão dentro da caixinha, pessoas que vão se agarrar ao espiritual, que nos momentos difíceis vão entender que tem um propósito, tudo aquilo está acontecendo, e vão entregar para Deus, sabe? Entregar. E as meninas, o espiritual tem me falado muito quanto as mulheres antigamente, né? As sacerdotisas dos templos, tinha muita mulher que entregava, que as freiras hoje, né? Entregavam-se ali ao divino. Essa entrega, ela não precisa ser você se enfiar num local, né? E ficar ali, viver a castidade. A castidade, ela pode ser vivida fora. E você realmente colocar Deus como o seu marido, né? Colocar Deus ali como uma pessoa muito importante na sua vida, uma pessoa, um ser mágico, extraordinário, que vai te dar tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa. Com Deus você não precisa se humilhar, você não precisa se frustrar, você precisa apenas confiar. Apenas confiar, tá? Então você colocando o espiritual à frente de tudo, você não teme mais nada. Ah, mas eu tô sozinha há tantos anos. Tira isso da sua cabeça. Você nunca esteve sozinho, você não está sozinho. Você está exatamente do jeito que tem que estar. Então sai dessa energia de não tenho, eu sou escasso. Não, você tem tudo. Tudo o que você precisa. Tá? Então essa conversa é uma conversa que eu espero que vocês ouçam várias vezes, né? Pensem sobre o posicionamento, quem são vocês nesse organismo, porque quem são vocês, né? No organismo que é essa terra. Isso é autoconhecimento, gente. Invista em autoconhecimento, porque é o que vai fazer com que vocês mudem a realidade de vocês e acreditem num poder maior mesmo, que sabe exatamente o que está fazendo, tá? Exatamente. E compreenda que quanto maior a sua ambição de conhecimento, de locais, de lugares, maior vai ser a sua renúncia. E não adianta vocês quererem puxar todo mundo, porque não dá, não cabe. A porta é bem pequenininha, só passa um. Tá? Aí depois que vocês estiverem lá, talvez vocês tenham permissão de trazer alguém. Tá? Então a gente precisa começar a mergulhar nesse espiritual. Esse ano é um ano 9, é um ano do eremita. O eremita é um arcano de interiorização, onde a gente se autoconhece, onde a gente se prioriza para depois dividir. Ele divide com quem ele quer, tá? Eu vou fazer um vídeo falando de como vai ser o ano de 2025 na astrologia, mas é quando o Sol estiver perto de entrar em Áries, tá? Eu não vou fazer antes, porque eu vivo um dia após o outro, né? E também eu não tenho essas agonias por enquanto, né? Porque pode ser que mude. Mas eu não tenho essas agonias. Então eu fiz com o mapa que virou o ano.
né? Que foi um mapa difícil aí. O Sol e a Lua em Capricórnio, então trazendo medos à tona, trazendo muita toxicidade que tá ligada à nossa linhagem, tá? Mentalmente a gente passou aí por momentos muito difíceis, muita energia de suicídio, muita energia de uso de droga, sexualidade, tanto que vocês viram aí as notícias, né? Grupos de homens, né, tendo sexo, fazendo sexo aí, né? À luz do sol, sei lá, expondo para todo mundo, morte, suicídio, tudo isso tem a ver com essa energia antiga de Capricórnio, tá? Porque é o diabo. Então é a energia de controle. Quando você desconhece sua sombra, ela vem e te controla. Então o processo de autoconhecimento é muito importante. Vocês não têm noção assim o quanto é importante, sabe, para você desbloquear tudo. Só que é um processo doloroso, doloroso mesmo. E tem gente que não quer e tudo bem, tá? Então é isso, um beijo no coração de vocês, deixa o like, comentem no vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau, tchau.